Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Bases Biológicas do Comportamento Humano. Nessa aula vamos falar da teoria de seleção sexual, uma das teorias mais importantes do Darwin e na verdade uma teoria original dele, certo? E aí fica uma pergunta, quem tem a maior cauda aqui? Não entendeu a piada? Assiste toda a aula que você vai conseguir entender no final dela. Olá pessoal, então, vamos falar um pouquinho sobre seleção sexual. Na verdade, a gente vai tentar relembrar um pouco sobre a história da seleção natural, a seleção darwiniana, né? A história da teoria darwiniana, junto com uma teoria que é estritamente oriunda da cabeça do Darwin, que é a teoria da seleção sexual. Mas antes de falar da teoria da seleção sexual, vamos relembrar um pouquinho a teoria da seleção natural. Bom, quando a gente fala da seleção natural, a gente não pode falar só do Darwin. Na aula passada eu falei com vocês sobre a ideia que o Darwin teve, todo o construto de questões que ele traz para a discussão da origem da diversidade da vida na Terra, e ele usa a teoria da seleção natural como um mecanismo capaz de escolher, entre aspas, porque não é uma escolha consciente, né? Mas é uma escolha que acontece no ambiente, daqueles seres que são mais aptos a sobreviver em determinado local ou outro. Mas o que eu não falei para vocês é que existe um outro contemporâneo de Darwin, chamado Alfred Russel Wallace, que na mesma época chegou às mesmas conclusões de Darwin de forma independente. Então a gente precisa falar da contribuição desses dois grandes pesquisadores para a história da biologia e o entendimento do processo evolutivo, correto? Então, esses dois naturalistas trouxeram uma coisa que é importante para a gente. Eles disseram que na luta pela sobrevivência, os indivíduos que variavam ao acaso nas direções favorecidas pelo ambiente tenderiam a prosperar, enquanto aqueles com variações em outras direções tenderiam a ser eliminados. Então isso, na verdade, é a ideia base da teoria evolutiva moderna como nós conhecemos. E aqui nesse slide eu estou trazendo para vocês, é só uma ilustração de dois ursos, de ursos polares que vivem então em um ambiente extremamente difícil para a gente, mas muito bom para eles, e que podem ter filhotes, olha que filhotes bonitinhos, né? Que podem ter filhotes que podem ser filhotes que já nasceram aptos ao ambiente e filhotes que não nasceram aptos ao ambiente. E o que vai acontecer nessa história? Acontece que a seleção natural vai atuar fazendo com que um sobreviva e o outro desapareça. Bom, a história da seleção natural não é uma história como é que eu posso dizer? Não é uma história de compaixão, mas é uma história de privilegiar a sobrevivência daquele que é mais apto ao ambiente. E essas características, obviamente, vão surgir ao acaso. E aí eu trago, então, os 5 pontos da teoria de Darwin-Wallace que são importantes para a gente conhecer. Então tem que sair daqui sabendo que a teoria da evolução ela não é uma simples teoria, como se fala em muitos lugares. Ela é um fato, ela é uma teoria científica, galgada, construída em diversos processos que podemos testar, então em diversos experimentos, e muitas evidências. Ela é uma teoria muito forte, portanto, acreditamos em ciência que ela é um fato. A teoria da origem comum é um outro ponto importante quando se fala da teoria darwiniana e de Wallace, a teoria da evolução, porque ela diz que todos nós, todos os indivíduos, seja você uma esponja do mar, uma estrela do mar, seja você um pepino, seja você uma planta qualquer ou um ser humano, todos nós somos parentes em algum nível. E todos os seres da Terra vieram exatamente de um ser original. Existem várias evidências sobre isso. Deixa eu remontar a nossa primeira aula de genética, né? Quando a gente falou, por exemplo, do DNA. As bases adenina, timina, citosina e guanina são extremamente importantes quando eu falo do código genético. E elas são presentes em todos os seres vivos. É uma das evidências de que tivemos uma origem comum. Certo? Um outro ponto importante dessa teoria é que ela fala de uma evolução gradual
Então é necessário que haja uma modificação paulatina, lenta, ao longo do tempo. E essas modificações se acumulando ao longo desse tempo podem dar origem ao surgimento de novos indivíduos. Então a teoria da evolução gradual, ela diz que a evolução precisa de um tempo longo para que todo o processo de especiação, ou seja, de formação de novas espécies, possa acontecer. E aí a gente tem evidências muito fortes de que a vida surgiu há aproximadamente 3,5 bilhões de anos atrás. Só para você ter uma ideia, o ser humano surge na Terra. Os primeiros indícios de vida do ser humano, do Homo sapiens, nossa espécie, é de aproximadamente 150 mil anos atrás. Alguns dizem 200, outros 150 mil, mas eu estou falando de 150 mil anos. E a vida surge na Terra há 3,5 bilhões de anos. Então, ao longo desse tempo todo, o processo evolutivo foi acontecendo, correto? E continua acontecendo nos dias de hoje. Bem, o quarto ponto importante é a teoria da especiação populacional. As populações funcionam como ilhas, e cada ilha ela troca genes entre essas populações, essas pequenas populações, e genes novos podem surgir por conta de mutações. E essas mutações vão se tornar, se trouxerem aptidão ao ambiente, vão se tornar mais presentes em uma ilha, em uma população, do que em outra. O que ao passar do tempo, se elas se mantiverem afastadas, certamente, com muitas e muitas gerações, eu terei uma espécie diferente, ou muito provavelmente eu terei uma espécie diferente da outra, já que há uma barreira que as separa aqui. Certo? E o último ponto, que é o quinto, que é a teoria da seleção natural. Ou seja, ela vem amarrando tudo isso que eu falei, dizendo que só sobrevive no ambiente aquele que, naquele momento, se encontra com as características mais aptas de sobrevivência. Certo? Bom, depois de ter desenvolvido isso, em conjunto com Wallace, mesmo que em regiões separadas, mesmo que se conversando muito pouco, e a gente tem algumas cartas só de conversa, pelo menos registros de algumas cartas de conversas entre o Wallace e o Darwin, uma pergunta continuava atormentando a cabeça do nosso jovem Darwin. Certo? A pergunta que atormentava a cabeça dele, que o fazia ter náuseas, ele escreve em seu livro, sobre a cauda de um pavão. Poxa, a cauda de um pavão é extremamente grande, extremamente custosa de se manter. Como assim custosa, Leandro? Para se manter uma cauda de pavão é necessário um gasto de energia que a princípio não fazia o menor sentido para Darwin. Poxa vida, ter as melhores características significava sobreviver melhor no ambiente e ter a possibilidade de passá-las adiante. De onde é que uma cauda grande, pesada, que chamava a atenção de seu predador, poderia ser algo interessante para a sobrevivência? Bom, Darwin se perguntava sobre isso a todo momento, e ele via que a teoria da seleção natural não dava conta de explicar uma coisa que tinha um peso muito grande para a sobrevivência desse animal, e que mesmo assim, tendo esse peso, ela continuava a ser passada ao longo das gerações. Ela continuava a ser trabalhada, sendo selecionada positivamente. Então ele não compreendia isso, e ele precisava desenvolver uma teoria que pudesse dar conta dessa história. E aí ele começa a observar o mundo natural como um todo. E aí, ao observar esse mundo natural, ele percebe que não é só o pavão que tem essa característica de ter uma estrutura do seu corpo avantajada, que a princípio, ao olhar através da lente da seleção natural, traria desvantagens. Poxa, quando você olha os pássaros do paraíso, eles também apresentam caudas longas. E essas caudas longas atrapalham ele a sobrevoar, atrapalham ele a se esconder, atrapalham a buscar alimento. Ele percebeu que alguns besouros também têm cores muito fortes e iridescentes, e que chamam a atenção do seu predador. Você já deve ter visto um vagalume, não é? Então, o vagalume pisca o seu abdômen, e aquele piscar do abdômen chama a atenção de predadores. Então, a princípio, ao observar pela seleção natural, o abdômen piscando do vagalume seria uma desvantagem. Mas, pelo contrário, a natureza trata isso como vantagem. Bom, o que está acontecendo aqui? Ele se perguntou. Certo? O que ele acabou vendo
é que, em sua maior parte, os caracteres dos organismos são adaptativos. Eles aumentam as chances de sobrevivência e reprodução do indivíduo. Mas como explicar caracteres que à primeira vista parecem deletérios, como esse que eu falei? Alguém que conhece o Tia-sangue? Bom, o Tia-sangue, eu vou colocar aqui do lado para vocês, para vocês poderem conhecer, é um pássaro que existe na Mata Atlântica. E ele é um pássaro lindo. O macho ele é verde sangue, por isso Tia-sangue. E aí, esse vermelho no meio de uma floresta verde, marrom, é algo que o coloca em exposição. Por que ele é assim? Certo? Então, a ideia é que o Darwin começou a observar uma série de organismos e tentou explicar um pouquinho sobre isso. E ele acabou percebendo que o poder de escolha, ou melhor dizendo, o que levou a que alguns organismos dentro de uma espécie tivessem características tão custosas de se manter, tinha a ver com o poder que as fêmeas tinham sobre eles, sobre os machos, melhor dizendo, sobre o poder que as fêmeas tinham sobre os machos com relação a essas características. E aí a gente começa a nossa história de seleção sexual aqui. A gente vai falar do poder das fêmeas, como as características sexuais secundárias, e quando eu falo de secundária eu não estou falando das genitálias, eu estou falando da estruturação do seu corpo, foram cunhadas, foram desenvolvidas ao longo do tempo por conta de escolha de parceiro sexual. Então a seleção sexual e a estruturação dos corpos e, pasmem, dos comportamentos também. Não vou falar de ser humano. Então se você está achando aí que tudo o que Lando está dizendo tem a ver com ser humano, esquece ser humano por enquanto. Vamos falar do mundo animal, excluindo aquele animal que vos fala. Ok? Então preste atenção, livra sua mente de qualquer preconceito nesse momento e vamos tentar entender como é que esse processo funcionou no reino animal. Então, o exemplo do pavão. O exemplo do pavão é muito legal, porque é aquele que estava na cabeça do Darwin, causando enjoos, náuseas, tirando o sono dele. Há um tempo atrás, uma pesquisadora chamada Marion Petrier, ela resolveu fazer um teste. Em uma fazenda onde tinham muitos desses animais, ela resolveu observar quais eram os animais preferencialmente escolhidos pelas fêmeas. E ela percebeu que uma característica se ressaltava aos olhos das fêmeas, que era a característica cauda. Quanto maior a cauda de um pavão, mais ocelos, mais pequenos olhos, aquelas estruturas mais azuladas existiam nessa cauda. E quanto mais desses ocelos, mais facilmente esse animal, esse espécime, era escolhido para a reprodução. O que eu estou querendo dizer? Quanto maior a cauda, melhor era a possibilidade desse indivíduo macho reproduzir. Então os machos têm caudas grandes, as fêmeas não tinham caudas grandes. E aí ela começou a tentar pensar um experimento. Isso passou na cabeça dela, né? Será que a cauda grande realmente é o atrativo? Ou será que tem alguma outra coisa que eu não estou percebendo que traz um atrativo reprodutivo para essas fêmeas? E aí o que ela fez? Ela foi lá e olhou aquele pavão que não conseguia reproduzir com ninguém. Aquele pavão que era sempre deixado de lado, era sempre a última escolha. Deixou ele de um lado. Foi e pegou um pavão que era preferencialmente escolhido por todas as fêmeas. Olha, preferencialmente. Aquele garanhão, aquele pavão que era o que trazia atenção para ele sempre. Botou de outro lado. O que ela fez? Cortou as penas da cauda desse pavão garanhão e colou no pavão que era sempre escolhido por último. E soltou os dois de volta junto com os outros animais da mesma espécie. E aí o que aconteceu? Aconteceu aquilo que você deve estar pensando agora. O pavão que perdeu a sua cauda ficou deixado de lado. E o pavão que se travestiu de um pavão bonito, um pavão poderoso, um pavão garboso, um pavão fortão, esse pavão acabou sendo escolhido por todas as fêmeas para reprodução. Olha só o quanto uma característica que a princípio deixou Darwin um pouco inebriado foi importante para a reprodução. Então, por mais deletéria que ela pareça ser, de alguma forma e por algum motivo, as fêmeas sempre escolhem machos com uma característica como essa, cada vez mais exacerbada. Bom, vamos para outro exemplo? Um exemplo dos leões.
Bom, os leões andam em grupos. Os grupos de leões geralmente são compostos por pouquíssimos machos e um número maior de fêmeas. Então eu estou falando aqui de um grupo onde eu tenho, por exemplo, 2 leões machos e todos os outros indivíduos daquele grupo são fêmeas. É interessante ressaltar nesse momento que as fêmeas apenas entram no cio no momento em que não há filhotes para se cuidar. Ponto. Vamos supor que outros 2 machos venham chegando perto desse grupo e eles resolvam então entrar em guerra, guerrear com os machos já do grupo estabelecido, resolvam guerrear por conta de espaço e por conta das próprias fêmeas. Então eles entram em embate. Nesse embate, vamos supor que os forasteiros ganham dos nativos, ou matam ou expulsam esses 2 leões. Quando eles se aproximam das fêmeas, eles assumem todo o cuidado daquelas fêmeas, assumem toda a proteção daquele grupo, mas eles não conseguem reproduzir com as fêmeas até que todos os filhotes tenham crescido. Existe uma situação bem interessante aqui, é que as fêmeas acabam controlando um pouco o comportamento dos machos nesse momento. O comportamento das fêmeas de não estarem aptas à reprodução, acaba fazendo com que os machos comecem um processo mais violento de lida com aquele grupo. Eles matam todos os filhotes. Ao matar todos os filhotes, as fêmeas automaticamente vão entrar no cio. Só que, preste atenção, não é apenas um macho. São 2, 3 machos que acabaram de chegar nesse novo grupo. Vamos supor que o macho 1 tenha copulado com algumas fêmeas e essas fêmeas tenham engravidado e tiveram seus filhotes. O macho 2 não é pai desses filhotes. O que ele poderia fazer? Matar. Mata esses filhotes, porque eles não são meus, eu não vou gastar o meu tempo, minha energia, não vou gastar toda a minha aptidão para defender filhotes que não são meus. Aí é que vem uma história interessante de domínio das fêmeas sobre os machos. As fêmeas copulam com todos os machos, subsequentemente. Após a cópula com o macho, ela procura o próximo, copula com ele, procura o próximo, copula com ele. Dessa forma, todos os machos vão copular com todas as fêmeas daquele grupo e todas as fêmeas daquele grupo vão copular com todos os machos. Por que isso? É claro, você já deve estar imaginando que as fêmeas estão fazendo com que o macho não saiba qual filhote é dele. E não sabendo qual filhote é dele, ele certamente vai cuidar de todos. Então as fêmeas acabam manipulando, de certa forma, o comportamento dos machos para fazer com que eles tenham um comportamento de cuidado parental com todos os filhotes, independente se esse filhote biologicamente é meu ou do meu comparsa que me ajudou a conquistar esse grupo. Ok? Mais um exemplo aqui interessante de seleção sexual tem a ver com a crista dos galos. Quanto maior a crista do galo, mais ele é escolhido para copular também. Olha que interessante, uma crista grande chama a atenção das fêmeas. Crista pequena não chama a atenção das fêmeas. O que a gente sabe é que os machos que têm cristas grandes, eles têm uma maior quantidade de hormônios sexuais circulando no seu corpo e o seu sistema imunológico funciona muito melhor do que aqueles que têm uma crista um pouco menor. Um animal que eu adoro, que é o mandril. O mandril é um macaco, ele é um primata em que você consegue observar muito facilmente a diferença entre machos e fêmeas aqui. No centro você tem uma fêmea pequena, com um focinho mais próximo à cor da sua pelagem. Nos extremos você tem machos. Machos são grandes, com focinhos coloridos em azul e vermelho. As fêmeas procuram copular sempre, preferencialmente, com os machos de focinho colorido em detrimento dos outros machos. Então, ter um focinho colorido chama a atenção das fêmeas. Agora, de novo, por quê? O que faz com que essas fêmeas tenham uma preferência de escolha por machos dessa forma? Essa e as outras histórias que a gente contou até aqui. Para terminar, o meu último exemplo é o exemplo do bowerbird, que é um pássaro construtor. Esse pássaro construtor, ele também vai tentar convencer uma fêmea à reprodução. E como é que ele convence a sua fêmea?
ele convence criando ninhos extremamente bem construídos, bem organizados. Então ele faz ninhos, como esses que vocês estão vendo aqui, ninhos que tenham uma construção protetiva, né? Uma construção que protegerá os ovos que serão chocados, como a maioria dos ninhos de pássaros, mas diferente dos outros pássaros, o que ele faz é catar estruturas coloridas, folhas, pedras, tampinhas de garrafa, deixadas no meio da floresta, e ele começa a organizar bonitinhas em frente ao seu ninho. Quando ele faz isso, ele está tentando chamar a atenção da fêmea para dizer: olha como eu sou organizado, olha como eu consigo deixar um ambiente extremamente bem construído. E as fêmeas sempre escolhem os machos que fazem ninhos mais organizados, mais construídos, mais bem elaborados. E aí você tem de um lado um ninho nada bem elaborado e você tem de outro lado um ninho muito bonito, bem organizado, e certamente a fêmea escolheria esse ninho bem organizado. Eu falei que aquele era o último, mas eu quero trazer um exemplo brasileiro, que é do tangará dançarino. Olha só o tangará dançarino aqui. Quando você observa esse pássaro, o pássaro preto, azul e vermelho, ele é um pássaro macho. E do outro lado você tem o pássaro fêmea, né? Que é um verde-oliva. O tangará dançarino tem um comportamento muito interessante, muito legal, que é basicamente o seguinte: sempre que ele quer reproduzir, ele tenta chamar a atenção da fêmea através da sua dança. Então o que acontece? Os machos entram enfileirados em cima de um galho, a fêmea para na frente desses machos e ela fica só observando. O macho pula, dá uma cambalhota, dá uma giradinha e vai para o final da fila. E vai para o final da fila esperando que o macho da frente faça a mesma coisa. E a fêmea fica só lá. Diga-me mais. Fale mais sobre isso. E a fêmea fica só esperando os machos se apresentarem num processo que demora alguns minutos. Caso ela perceba um macho que tem as aptidões que ela deseja encontrar, certamente ela vai se reproduzir com ele. Ela vai, atrai esse macho, vai para um outro local e lá ela reproduz. Caso nenhum dos machos seja interessante para ela, o que ela faz? Voa, vai para outro galho e vai assistir a dança dos outros machos. Muito interessante. Você já viu alguma coisa parecida com seres humanos? Bom, não me responde agora não. Vai pensando aí para ver se essa é uma questão que também acontece com a gente. Mas eu não estou falando nada de ser humano, hein? Só estou falando do mundo animal lá, aquele que exclui o ser humano e tudo mais. Então, pessoal, no caso da dança do tangará dançarino, as fêmeas normalmente estão camufladas no ambiente. Os machos precisam estar aparecendo no ambiente para que eles tenham uma visibilidade das fêmeas, para que eles possam apresentar toda a sua dança. Existem pássaros dançarinos mais diferentes. Existe um pássaro muito legal que ele dança, o macho dança escondendo o rosto. Então, quanto mais rápido ele move as suas asas, mais rápido ele faz a sua dança em que o pescoço e o rosto dele não aparecem. Isso faz com que a fêmea se sinta atraída para reproduzir com ele. Certo, pessoal? Então a gente está vendo aqui alguns exemplos. Vimos o exemplo do mandril, onde o macho chamativo, a fêmea escolhe o macho mais chamativo. Nós vimos, por exemplo, o caso do pavão, onde quanto maior a cauda, maior a possibilidade de atrair uma fêmea para reprodução. A gente está vendo aqui o caso do tangará dançarino, que ele dança, ele se esforça, ele é colorido, ele chama atenção e ele tenta então também chamar a fêmea para reprodução. Então as fêmeas, de uma forma ou de outra, elas acabam manipulando algumas estruturas que são chamativas. São chamativas com certeza. Trazem desvantagem para esses machos? Claro que trazem desvantagens. Mas por que uma fêmea escolheria uma característica desvantajosa de sobrevivência em um macho para que ela pudesse copular exatamente com ele? Bom, essa pergunta ainda não está respondida. Eu estou trazendo para vocês só algumas ideias só alguns exemplos de como isso acontece no mundo natural. Bom, se isso não bastasse, se a cor não bastasse, meus exemplos de cor, de dança, vamos deixar isso de lado, né? Agora vamos para o exemplo de força. Machos de alces têm grandes galhadas, grandes chifres. E eles usam esses chifres na disputa pela fêmea. Então, em determinadas épocas do ano, eles vão se encontrar em duelos extremamente ferozes, extremamente sangrentos.
e acabam conseguindo ou não conquistar espaço e conquistar um grupo de fêmeas para sua reprodução. As fêmeas só escolhem os machos que ganharam essa disputa. Aqueles machos que perderam, eles estão fadados a não reproduzir com ninguém naquela época, naquele período de reprodução. E talvez eles só tenham uma nova chance no próximo ano. Dessa forma, a disputa física é uma disputa que está relacionada direto à seleção sexual. Machos e fêmeas são diferentes, as fêmeas escolhem machos com grandes galhadas, porque eles vencem nesse duelo, mas eu posso perguntar uma coisa para vocês, isso é desvantajoso para o macho? Ter essa galhada muito grande? É desvantajoso, porque ele tem dificuldades para passar em algumas regiões. Imagina só você, um alce com grande galhada e tentando atravessar por entre árvores. Você pode ficar preso nela, você pode se prender, você pode morrer, você pode estar tentando buscar alimento e não conseguir chegar a esse alimento justamente por conta das suas galhadas. Mas as fêmeas insistem em escolher, não me importa o exemplo que eu traga para vocês, um exemplo de exuberância, como o do pavão ou como o do tangará dançarino, um exemplo de força, como no caso dos alces. As fêmeas insistem em escolher uma característica que a princípio vai no sentido oposto daquilo que a seleção natural explicaria como boa característica para a sobrevivência. E o interessante é que essas características que são ruins a princípio ao olhar da seleção natural, essa cauda grande que dificulta deslocamento, o animal fica muito mais exposto a um predador, essas cores muito chamativas que também colocam esse animal exposto a predador, são características custosas. Se um animal tem essa característica e conseguiu manter até aquele momento, passou por todo o seu desenvolvimento de infância, chegou à idade reprodutiva e ainda continua ali, se ele tem essas características, significa dizer que ele conseguiu sobreviver a ataques de predadores, ele conseguiu se alimentar, ele tem bons genes, ele está apto a reproduzir e a me dar, no caso a fêmea pensando, e a me dar bons filhotes com genes de resistência, filhotes muito fortes. Então, sem querer, as fêmeas acabaram selecionando algumas características nos machos, porque elas só escolhiam os machos que tinham essas características deletérias. Essas características que a princípio eram características vistas como sinal de grande força e grande resistência. Poxa, pensa lá naquele alce, aquela galhada gigantesca, ele caminhando nas florestas do norte. Ele conseguiu se virar. Ele tinha força suficiente, quando prendia sua galhada, ele puxava para arrebentar os galhos que estavam presos nesses chifres. E ele conseguiu buscar alimento. E aí, quando ele se viu de frente com outro macho que também chegou à idade reprodutiva, ele consegue vencer em uma luta feroz. Caramba! Esse macho é um macho muito bom. Esse macho é um macho que vai me dar bons frutos, ou melhor, que vai me dar bons filhos com bons genes. Então a ideia é que a seleção sexual ela trabalha moldando os corpos dos animais e alguns comportamentos para que eles possam expressar aquilo que realmente um macho tem de grande força, de grande importância. Conseguir suportar com essas características deletérias significa ter a possibilidade de bons filhos. Então, meninos e meninas, nesse momento eu deixo para vocês uma pergunta. Será que em seres humanos isso também é uma verdade? Você consegue perceber diferenças grandes entre machos e fêmeas e alguma característica entre machos e fêmeas que a gente possa explicar por essa teoria? Será que os comportamentos entre homens e mulheres são diferentes porque nós aprendemos socialmente como nos comportar como homens e mulheres? Ou será que a gente está trazendo alguma coisa ao longo desses 150 mil anos de evolução, de vivência nesse nosso planeta? Será que a gente está trazendo alguma carga de seleção sexual e que isso nos torna realmente diferentes? Homens são, comportamentalmente falando, e não só fisicamente falando, diferentes de mulheres? Cara, são muitas perguntas e essas perguntas eu deixo para vocês e a gente vai continuar essa aula na próxima aula. Por favor, continuem com a gente, não se esqueçam de ler os textos que aqui estão indicados para vocês. Passe lá no fórum, que o fórum agora vai estar aberto durante essa semana para que vocês possam
a colocar algumas questões importantes dessa nossa discussão, certo? Um grande abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau.